Vocês lembram que em uma circunferência há uma relação entre o perímetro e o raio, né? De tal forma que a razão entre o perímetro, o comprimento dessa circunferência e o raio dessa circunferência é igual a 2π, que é aproximadamente 6,28. Então, se nós fizermos um percurso pela metade do perímetro e dividirmos pelo raio, isso vai nos dar π. Se o percurso for 1/4, isso vai dar π sobre 2. De tal forma que nós podemos ter uma relação entre o percurso e o raio, e isso nos dá um ângulo, que é dado em radiano. Outra propriedade importante é o período, né, que é exatamente o tempo necessário para percorrer um ciclo, né, todo o perímetro, que é inversamente proporcional à frequência, que é o número de ciclos por segundo. Então, a velocidade desse percurso é dado pelo percurso dividido pelo tempo. Para um percurso igual a um ciclo, que é 2πr, isso vai dar um tempo igual ao período. Então, a velocidade pode ser dada por 2πr dividido pelo período. Como o período é inversamente proporcional, é o inverso da frequência, então essa velocidade é dada por 2πr multiplicado pela frequência. E aí surge a frequência angular, né, que é 2πf, que representa uma taxa de variação de uma grandeza angular. Na técnica de espectroscopia de impedância, normalmente nós aplicamos uma perturbação oscilatória quando o sistema se encontra em um estado estacionário ou de equilíbrio. Essa perturbação oscilatória pode ser um potencial oscilante ou uma corrente oscilante. Vamos considerar, né, nós podemos ver aí a função oscilante, né, a perturbação de potencial, e podemos ver que é uma função senoidal. Então, nós representamos o potencial como sendo igual ao módulo módulo do potencial, multiplicado pelo seno de ômega-t, né? Onde ômega é a frequência angular e o tempo ele vai progredindo, né? De forma a dar uma função periódica. E como resposta, nós vamos ter a corrente, que vai ser igual ao módulo da corrente, seno de ômega-t mais φ, onde esse φ é o ângulo de fase. Então, aqui nós podemos ver do lado direito a função senoidal e do lado esquerdo nós podemos entender essa função a partir de um fasor. Um fasor é um vetor que rotaciona. Então, essa função senoidal pode ser entendido como a projeção no eixo y desse fasor. E a partir do momento que esse fasor rotaciona numa frequência angular ômega, vai nos dando exatamente essa função senoidal que vocês veem do lado direito. Então, nós podemos considerar não só o potencial, mas a corrente como um fasor, cujo ângulo entre eles, o ângulo de fase, né, é dado aí por esse φ. E esses dois fasores, eles rotacionam na mesma frequência, de forma que a projeção de cada fasor desse no eixo y vai nos dar essas curvas que vocês estão vendo do lado direito, tá? E a diferença, né, a defasagem que há entre essas duas curvas, nós podemos ver pela diferença entre as cristas da onda e os nós, exatamente corresponde a esse ângulo de fase φ, tá? Outra coisa, né, lembrando que a frequência angular é dada por 2πf, de tal forma que, quando o tempo for igual a 2π sobre ômega, ou um múltiplo disso, significa que essa função completou um ciclo, né? Para o caso de uma resistência, só uma resistência, vamos considerar que estamos medindo só uma resistência, perceba que o ângulo de fase é zero, né? As duas cristas da onda e o nó coincidem, tá? Então, isso significa que, em termos dos fasores, tanto de potencial quanto de corrente, o ângulo de fase é zero e os dois vão rotacionar juntos, né, com a mesma frequência angular, certo? E isso vai nos dar, então, essas curvas que vocês veem à direita, né, estando em fase.
Então, esse é o caso de um resistor puro, onde, de acordo com a lei de Ohm, a corrente é dada pelo potencial dividido por uma resistência, onde eu represento ali no circuito equivalente. Então, substituindo essa expressão do potencial na lei de Ohm, né, nós vamos ter que a corrente elétrica resultante, né, dessa perturbação senoidal vai ser igual ao módulo do potencial dividido por R multiplicado por seno de ômega t. Ou podemos também, como eu mostrei para vocês, representar a partir de um fasor, onde o fasor corrente é igual ao fasor potencial dividido pela resistência do resistor. Analisando em termos de um comportamento capacitivo, vamos imaginar agora um capacitor num circuito elétrico, tá? Onde nós temos que a carga do capacitor é igual à capacitância multiplicada pelo potencial, e sabemos também que a corrente é igual ao fluxo de carga, né, derivada da carga com o tempo. Então, fazendo a devida substituição e derivando, considerando a capacitância como uma constante, nós temos que a corrente é igual à capacitância multiplicado pela derivada do potencial com o tempo. Então, substituindo o termo de potencial, que é a perturbação que eu estou considerando nesse caso, a resposta, né, da corrente vai ser simplesmente derivar esse potencial com o tempo multiplicado pela capacitância, né? Então, nós podemos rearrumar essa expressão colocando que a corrente é igual ao potencial dividido pela reatância capacitiva, que nada mais é do que o inverso da frequência angular multiplicado pela capacitância. E o cosseno de ômega t pode ser substituído por regras trigonométricas por seno de ômega t mais π sobre 2. Então, perceba aí esse ângulo de fase π sobre 2, tá? Que vai ser o ângulo de fase quando a gente, né, compara a corrente com o potencial, perceba essa diferença que há no ângulo. Então, podemos representar como fasor, né, a corrente como resposta e o potencial como perturbação, e considerando aí, olha só, vai aparecer a reatância capacitiva, diferentemente da resistência, mas aparece o número J, que é o número imaginário. Esse número J, ele aparece que é para mostrar que há um ângulo de 90 graus da corrente em relação ao potencial. Então, esse número imaginário, tá, ele percebam, não se assustem, né? É simplesmente para dizer que há um ângulo entre esses dois fasores, tá? De 90 graus entre corrente e potencial. Quando o fasor rotaciona numa determinada frequência, nós vamos ter então esse perfil oscilatório, tá? E devido a esse ângulo de fase, note que as cristas das ondas, como também os nós, estão defasados aí de 90 graus, ok? Então, explicando melhor por que nós utilizamos número imaginário, isso segue aí o plano de Argand-Gauss, onde, a partir de um número complexo em eixos cartesianos, nós podemos colocar o eixo x como a parte real e a parte imaginária, né, que seria aí o y, tá? Seria no eixo y. Isso nos dá um ângulo θ, e esse ângulo θ pode ser correlacionado com o ângulo de fase. Assim, o eixo x seria a parte real e o eixo y seria a parte imaginária. Por isso que se utiliza, então, números imaginários, né? Números complexos, que é exatamente para poder representar esse ângulo de fase, né? Que aparece num processo resistivo, o ângulo de fase é zero, mas no capacitivo não, né? Então, essa é a ideia. Tá? Muitas vezes o aluno fica um pouco assustado quando aparece esse número imaginário, né? Não entende por quê, mas é simplesmente para isso. Vamos considerar agora um circuito RC em série, onde nós temos um resistor em série com um capacitor e a queda ômica no resistor eu chamo de ER e no capacitor de EC. Então o fasor potencial vai ser a soma do fasor potencial associado à resistência e o outro ao capacitor. Utilizando a lei de Ohm, nós podemos substituir por IR e o potencial associado ao capacitor pelo menos a unidade imaginária, reatância capacitiva e corrente. Se eu isolo a corrente, eu obtenho a impedância, né? Que nesse caso em particular é a resistência menos JXC. Podemos também determinar o módulo dessa impedância, que é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Como também nós podemos determinar o ângulo de fase, sendo a tangente de φ igual à reatância capacitiva dividido pela resistência.
Se eu coloco agora o fasor corrente no eixo real, né, e coloco também o fasor potencial com determinado ângulo φ do fasor corrente, né, que é o ângulo de fase, tá? Eu obtenho então esse gráfico. Fazendo a projeção do potencial para o eixo real, eu obtenho a componente real do potencial, que é dado aí pela lei de Ohm. Então, se eu divido o potencial pela corrente, eu tenho a resistência do lado direito, onde eu mostro aí o valor de resistência nesse eixo cartesiano. Fazendo a projeção do potencial agora para o eixo imaginário, eu vou ter a componente, né, de potencial na parte imaginária. Tá? E eu relaciono aí com a corrente a partir daquela expressão, né? Porque é a parte imaginária da impedância que eu tinha mostrado para vocês. Tá? Então, com essas duas componentes, perceba, eu vou ter aí a impedância. Então, para uma determinada frequência, o dado de impedância nada mais é do que esse vetor, certo? E se eu vou alterando a frequência, eu vou mudando o módulo desse vetor, né, da impedância, como também o ângulo de fase. Bom, então eu mostro aí para vocês a forma geral da impedância. Z' é a parte real, J é a unidade imaginária, Z2' é a parte imaginária, né, da impedância. O módulo, que é o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária, é a raiz quadrada disso tudo, e a tangente do ângulo de fase, que é a parte imaginária dividido pela parte real. Certo? Bom, eu mostrei para vocês o circuito RC em série e agora eu mostro o circuito RC paralelo. Tá? Então eu coloco uma resistência em paralelo com o capacitor e vocês viram lá desde o ensino médio que nesse caso a impedância equivalente vai ser o inverso da impedância associada à resistência mais o inverso da impedância associada ao capacitor. Ok? E aí, uma vez achado aí o inverso da impedância equivalente, né, eu inverto, e aí a impedância equivalente, agora basta resolvermos essas expressões. Bom, chama atenção aí para resolver, eu multiplico pelo conjugado, né, embaixo e em cima também, tá? E cancelo aí a frequência angular ao quadrado com a capacitância ao quadrado, né, em cima e embaixo, e obtenho essa impedância para esse sistema. Perceba que é bem diferente do circuito RC em série. Né? Olhe só o diagrama de Nyquist, né, que é esse diagrama que mostra a parte real e a parte imaginária. Perceba que cada ponto desse é um valor de impedância para uma frequência diferente. Então, está mostrando aí, ó, 10 à quinta, 10 à quarta, 10 à terceira, tá? E, normalmente, a gente começa de frequências altas para frequências mais baixas, né? Bom, para entendermos melhor a resposta desse semicírculo, imagine que nós temos aí um potencial oscilante, né? E o que é que vai acontecer? Isso para uma alta frequência. Então, em alta frequência, o capacitor está descarregado e um capacitor descarregado é como se tivesse em curto-circuito, certo? Da mesma forma como nós, na outra parte, né, a parte negativa do potencial que está oscilando, só muda o sentido da corrente, mas o que eu quero mostrar é que nesse caso nós podemos considerar como o capacitor tivesse em curto-circuito, né? Então a corrente não irá passar pela resistência. Então, qual a consequência disso quando nós observamos no diagrama Nyquist? Perceba ali, ó, valor zero de impedância. Agora imagine para uma frequência bem mais baixa, né? Ou seja, uma frequência bem mais baixa é um tempo muito elevado que faz com que haja o carregamento do capacitor. E uma vez carregado o capacitor, é como se o circuito abrisse. Então a corrente vai passar só pela resistência agora, tá? E qual vai ser a consequência disso, né? Quando nós consideramos aí esse circuito aberto para o ramo aí, para a parte do capacitor. Vamos ter ali, ó, para baixas frequências, um valor ali de resistência, né, em baixas frequências, né, no eixo real. E quando a resistência for igual à impedância capacitiva? Eu mostro para vocês no diagrama Nyquist, ali para uma frequência de 10 à quarta, que a parte real é igual à parte imaginária, ou seja, essa primeira parte do segundo membro da equação é igual à segunda parte
do segundo membro da equação. Então, quando eu rearrumo, isso vai nos dar um termo que a frequência angular é o inverso da resistência vezes a capacitância, chamado de frequência de ressonância, certo? E a partir dela, se nós conhecemos a resistência, nós podemos determinar a capacitância.